Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Meio-dia e meia, de segunda a sexta, tem o Almanaque Assombrado com o Matheus. Ok? Não se esqueçam de fazer aquela visitinha na nossa lojaassombrada.com.br e não se esqueçam de deixar o like neste vídeo. Tá bom? Vamos então aos relatos de hoje desta coletânea. O primeiro deles é este aqui, ó, Experiência Sobrenatural nos Estados Unidos. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu no fim do ano passado comigo. Eu e meu marido moramos em Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. E meu marido é músico, então ele viaja muito. Eu sempre fico sozinha, eu e minha cachorrinha. No fim do ano passado, ele estava viajando praticamente todo final de semana. Sempre viajava quinta-feira e voltava domingo à noite. Estávamos no fim do outono, começo do inverno, e esse tempo aqui é frio demais. As árvores ficam sem folhas, parece que a cidade está morta. Onde moramos é cheio de natureza em volta, tem árvores por toda a volta da nossa casa. Aqui não tem muitas casas e nem muita circulação de pessoas, então eu sempre deixo tudo trancado. Enfim, nesse dia eu estava ocupada o dia todo. Arrumei a casa, fui no supermercado, organizei a minha semana e de noite meu marido me mandou uma mensagem dizendo que chegaria mais ou menos às 2 ou 3 horas da manhã. Por volta das 2 da manhã eu fui tomar banho. Estava relaxando na banheira quando ouvi um barulho na sala e o meu cachorro latiu. Eu achei estranho, eu senti um arrepio no corpo todo. Então eu comecei a tirar o condicionador do cabelo para sair logo do banheiro e continuava ouvindo barulhos pela casa. Chamei meu marido e nada. Em um pulo, eu peguei a toalha, saí correndo do banheiro, peguei minha cachorrinha no colo e corri para o quarto. Tranquei a porta e coloquei um armário na frente da porta porque eu tinha certeza que alguém tinha invadido a nossa casa. Eu estava tão nervosa. Eu não estava com meu celular no quarto, então tentei enviar mensagem pelo Facebook para os nossos amigos pedindo ajuda. Aí eu comecei a ouvir passos no corredor. Me abaixei para olhar por debaixo da porta, na única frestinha que ainda tinha ali, e vi 2 pés passando pelo corredor e parando em frente à porta do meu quarto. Nisso, eu comecei a chorar, claro. A minha respiração ficou curta. Sabe quando a gente tá assim? Minha respiração ficou curta, eu tava com dificuldade de respirar de tanto medo que eu sentia. Eu fiquei ali olhando para aqueles pés em frente à porta e ele ficou ali parado por alguns segundos. E do nada se virou e foi caminhando até o banheiro. Nisso eu escutei a porta de entrada da casa se abrindo e meu marido dizendo: "Amor, cheguei." Na hora eu gritei: "Corre, chama a polícia, tem alguém em casa." Meu marido entrou na casa, foi até a porta do quarto e disse: "Amor, impossível, a porta de entrada está trancada. Impossível alguém ter entrado na casa, pode sair do quarto." Eu saí, meio desconfiada, vasculhamos a casa inteira. Todos os armários, inclusive, vasculhamos tudo. A casa estava totalmente trancada. Nas câmeras de vigilância não tinha nada, absolutamente nada. E temos câmera de segurança na sala e no corredor de dentro de casa, inclusive, para ver a minha cachorrinha quando a gente viaja, quando a gente sai. Ah, e detalhe, aquilo que passou ali em frente à porta do quarto, ele tinha ido para o nosso banheiro. E não tem saída pelo banheiro, não tem janela, não tem nem porta de saída, nada pelo banheiro.
Então, se alguém estivesse em casa e tivesse ido para o banheiro, estaria lá. E não tinha ninguém. Eu quase morri de medo. Eu rezei muito e dormimos. Nunca mais aconteceu nada. Foi apenas aquela vez. Mas foi um dos maiores medos que eu já passei em toda a minha vida. Gente, o que é isso? Será que era a antecipação do marido dela chegando em casa? Será que era o marido dela de outra dimensão que chegou num outro momento, mas ele, como ele estava numa outra dimensão, ele não a viu, aí ele passou ali na porta, talvez chamou e ela não ouviu, aí ele foi em direção ao banheiro, ele sumiu, voltou para a dimensão dele. Gente, eu não sei. Seria um espírito mesmo, um fantasma que estava andando por ali, mas não entrou no quarto. Ou, gente, é aterrorizante isso, né? Assim, o que será? Mas nunca mais aconteceu, nem antes, nem depois, nada assim. Estranho, né? Foi um evento assim, isolado na casa. Vamos para o próximo relato. Minha mãe não me deixava dormir. É uma moça que nos conta. Hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo, logo depois que a minha mãe faleceu. Em 2007, eu tinha 13 anos, morava com a minha mãe, com meu pai e com 2 irmãs. Nesse ano, a minha mãe começou a passar por alguns problemas de saúde. Os médicos naquela época aparentemente não tinham muito conhecimento sobre diabetes e a minha mãe sofreu muito com a dela. Nossa, em 2007, acho que já, hein? Bom, não sei, minha mãe sofreu muito com a diabetes dela, que não sabíamos que ela tinha e não sabia. Ela passou muito mal e foi internada. Acabou entrando em coma. Passou um tempo no hospital e voltou para casa. Ficamos muito felizes. Um mês depois, um dia antes dela voltar ao trabalho, fomos dormir como todos os dias, mas de madrugada ela passou muito mal. Não tínhamos carro, então a minha irmã e eu saímos correndo pela rua, implorando para alguém nos ajudar e levar a minha mãe até o hospital. Um vizinho ajudou e a levou, junto com meu pai, para o pronto-socorro. Nesse dia, infelizmente, ela não resistiu. Sofremos, velamos e enterramos a minha mãe. E é aí que começa o sobrenatural. Eu passava o dia triste, discutindo com meu pai, que bebia muito. À noite, quando me deitava e dormia, eu revivia o meu dia todo, novamente, da mesma maneira como tudo aconteceu. Porém, era como se fosse uma terceira pessoa no local, me vendo ali fazendo as coisas. Nesses sonhos, a minha mãe sempre estava atrás de mim, me seguindo pela casa, gritando no meu ouvido, questionando o porquê que ninguém ligava para a presença dela. Dizia que ela estava ali, que ela não estava morta. Olha, foram 7 dias assim, até a sua missa de 7º dia. Foi atormentador e até hoje, 13 anos depois, eu odeio lembrar dessa história. Então, durante 7 dias após a morte da mãe, ela não conseguia dormir. Quando eu me deitava e dormia, ela revivia o dia todo novamente. Era como se não dormisse. Ela revivia o dia todo, só que ela via ela. Ela estava em terceira pessoa vendo ela fazendo tudo, só que com a mãe dela atrás dela, falando, por que ninguém liga pra mim? Eu ainda tô aqui. E acabava que ela não descansava, não tinha, era como se ela vivesse de... interessante. E só acabou depois da missa de 7º dia. Olha só, interessante. Bom, próximo relato é este daqui. Transformação em lobisomem dentro do carro. É uma moça também que nos conta. Tais fatos aconteceram em 1978 com meu pai, que é taxista na cidade de Cotia, região metropolitana de São Paulo. Hoje ele está com 79 anos, ainda trabalha e relata o fato com bastante convicção. Em uma fria noite de lua cheia, véspera de Sexta-feira Santa, aproximadamente 9h30 da noite, ele aguardava no ponto de táxi, próximo ao mercado da cidade, algum passageiro para fazer sua viagem. Em determinado momento, um senhor, que já havia sido levado por ele em outras ocasiões, cumprimenta-o e informa um bairro afastado como seu destino. Naquele tempo, meu pai possuía um Fusca.
do qual, para dar mais espaço para os passageiros, o banco da frente ao lado do motorista era removido. Eu já andei em táxi assim em Santo André. Não tinha o banco do passageiro, o banco do lado do motorista, era só os bancos de trás. E às vezes ainda o motorista era fechado por uma cabine de plástico, assim, ó, só com os buraquinhos para ele falar para segurança do motorista, sabe? Então, mas é que eu lembrei que tinha uns carros realmente que não tinham o banco do lado do passageiro, mas isso já em 1990 e pouco, não em 78. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, para dar mais espaço para os passageiros, o banco da frente do lado do motorista era removido. O senhor, que carregava uma pequena compra de mercado, senta-se no banco de trás. No decorrer da viagem, os dois foram conversando sobre amenidades. A estrada de terra por onde dirigia era mal iluminada, muitas árvores, não havendo nenhuma iluminação pública, sendo que somente o farol do carro possibilitava a sua visão da pista. O passageiro, então, acende um cigarro. No meio da escuridão, mal se enxergava o passageiro ali dentro do carro, via-se somente a pontinha do cigarro aceso pelo espelho retrovisor. De repente, o passageiro para de falar. Fica em silêncio. Algum tempo depois, o carro começa, sem motivo algum, chacoalhar, como se o passageiro estivesse se debatendo. Meu pai, perplexo, olha pelo retrovisor interno do carro e vê uma figura se sacudindo energicamente no banco de trás. Uma espécie de bicho peludo. Porém, devido à escuridão, não conseguia distinguir do que se tratava aquilo. Ele ficou bastante assustado e, ao dar uma olhada ao seu lado, naquele espaço do banco removido, ele viu uma enorme cauda peluda se agitando. Meu pai, então, tremia, ficando completamente apavorado. Mas seguiu dirigindo firme para não bater o carro. Eles passam, então, por uma encruzilhada, onde o meu pai vê a figura de um homem um pouco deformada na estrada. Porém, devido ao pavor, ele não conseguiu nem prestar atenção e continuou dirigindo, tremendo. Em certo momento, em um trecho perto de uma escola, próximo ao destino já do passageiro, havia um poste que iluminou o interior do veículo. Aproveitando-se da luz, meu pai olha novamente pelo espelho retrovisor e o passageiro aparentemente havia voltado ao normal. Nesse momento, o passageiro comenta: Minha nossa, o senhor viu o que o senhor fez ali atrás na encruzilhada? O senhor quase atropelou um homem com as mãos e pernas cheias de ganchos. Meu pai, ainda trêmulo, conseguiu responder sem mencionar o acontecido dentro do carro. Não, seu Zé, o que é isso? O senhor deve estar enganado, deve ter sido algum animal, sei lá. Ao chegar ao destino, o passageiro desce e, ao entregar o dinheiro rapidamente, meu pai nota que sua mão estava com os dedos todos enrolados, retorcidos e peludos, com aspecto de animal. Nessa noite, chegando em casa, meu pai ficou por pelo menos 1 hora sentado, sem conseguir contar o acontecido, apenas pensando no que tinha acabado de presenciar. Gente, o homem virou e desvirou o lobisomem dentro do carro? Por que ele não parou o carro, olhou para trás? E o medo, né, gente? Sei lá o que tá acontecendo, melhor não se envolver, né? Vou dirigir. Oi, Jorge do Batuque, essa ainda não aconteceu no seu táxi, hein? Já pensou alguém virar lobisomem lá dentro? Ô, louco. E esse homem na estrada? Um homem cheio de... E o outro fala ainda na maior... Ai, você quase atropelou. Eu falei, quase atropelei. Por que você tava virando lobisomem aqui atrás? Né? Eu, hein? Próxima história aqui. Não sei o que aconteceu e nem o que eu sou. Gente, vamos lá. É uma moça que nos conta. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a me interessar por coisas espirituais. Eu assistia vídeos, filmes e lia diversos livros. Confesso que faço isso até hoje. Depois de um tempo, comecei a ver vultos de pessoas passando pela minha casa, mas achava que era fruto da minha imaginação. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Beleza, né?
mas achava que era tudo fruto da minha imaginação. Até que, numa noite, tentei dormir, mas não conseguia de jeito nenhum. Minha cama era colada na parte do lado da porta e eu estava com a cabeça virada para a parede. Resolvi virar a cabeça para a porta e vi se formando uma figura escura que tinha os olhos avermelhados e me encarava de um jeito estranho. Não sei porquê, mas não tive medo dela e acabei rapidamente pegando no sono. Via essa figura quase toda noite. Era estranho, mas aquilo não me incomodava. Certo dia, estava no condomínio da minha amiga e resolvi contar essa história para ela. Eu me sentia péssima enquanto eu contava. Parecia que alguma coisa muito importante estava sendo tirada de mim. Depois desse dia, nunca mais vi a tal criatura. Bom, anos se passaram e eu, agora com 16 anos, estava estudando de madrugada, que é o único tempo livre que tenho durante a semana. Eram umas 2 horas da manhã ou mais até. E o meu gato, que é geralmente muito distante e não gosta de carinho, é bem na dele, ele veio me pedir carinho. Peguei ele no colo e do nada ele ficou parado e meio ofegante. Ele olhou para algo que estava atrás de mim e começou a miar. Não era um miado normal, era mais como aqueles gritos, sabe? Eu tirei ele rapidamente do meu colo e rezei a oração de São Bento. Mas reparei que algo preto saiu rapidamente debaixo da minha cama. Resolvi achar que tudo foi fruto da minha imaginação e retornei com os meus estudos. Passaram-se semanas e eu não estava normal. Eu ficava triste do nada. Me surgiu uma vontade absurda de usar substâncias ilícitas e de consumir álcool. Gente, mas eu não usei nada disso. Na minha cabeça, minha vida não fazia mais nenhum sentido e pensamentos de acabar com a minha própria vida vinham a toda hora na minha mente. Do nada. Então, em uma madrugada, lembrei desse episódio com meu gato. Fui até o meu quarto, respirei fundo e disse em alto e bom som: não sei quem é você ou o que são vocês, mas eu não quero que a minha vida acabe desse jeito. E o que quer que seja que tem aqui está me ferrando muito. Vá embora. Você não é bem-vindo. Olha, eu não sei porquê, mas eu lembro que eu falei exatamente isso. Repeti isso diversas vezes e a minha lâmpada, que fica no meio do quarto, começou a piscar. E quanto mais ela piscava, mais sombras iam se formando atrás e em cima do meu guarda-roupas. Embaixo da cama, em cima da cama, no teto. Olha, foi horrível. Minha vontade era de correr dali, mas eu sabia que tinha que me manter firme. Fechei os olhos e disse: eu não quero nenhum de vocês aqui. Vão embora agora. Quando abri os olhos, não tinha mais nada no meu quarto. A luz estava normal e eu senti uma paz muito grande. Comentei isso com um amigo e ele disse que acha que eu sou médium, mas prefiro continuar acreditando que isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Não sei o que aconteceu e nem se aquele monte de sombras foram realmente embora. Só sei que se passou uma semana e não tenho mais nenhum pensamento ruim. Mais uma vez, aquele lance de quando você fala com autoridade, aquilo parece que realmente fala, tá bom, beleza. Entendeu? Se ficar com medo é pior. Aí eles vão lá, se aproveitam, consegue ir manipulando ali, sua energia vai ficando. Mas se você chega e fala, seguinte, pode ir embora daqui, eu não quero ninguém, não sei o que lá. Quando você fala assim com os fantasmas, às vezes dá certo, gente. Deu certo, olha lá. E vamos a mais um relato. Campo de aviação assombrado. É uma moça também que nos conta. Isso aconteceu com os meus avós maternos. Meus avós, quando mais jovens, moravam em uma cidade do interior. Nessa cidade havia um lugar que o povo chamava de campo de aviação, onde pousavam pequenos aviões dos fazendeiros da região. Muita gente dizia que o local era assombrado.
Sempre tinha alguma aparição bizarra que o pessoal contava. Certa noite, os meus avós foram obrigados a passar por este campo de aviação quando voltavam de um evento que teve na cidade. Quando eles chegaram na metade do campo, eles viram ao longe um homem a cavalo e com uma capa para cavalgada, típica daqueles cavaleiros gaúchos. Até então nada demais, mas continuaram com o passo apressado. O homem se aproximava cada vez mais deles e quando eles olharam, tiveram seus momentos de horror. O homem não era nada daquilo que tinham visto a primeira vez. Ele vinha com um enorme chapéu que cobria todo o seu rosto, vestia roupas negras e estava montado numa bicicleta de uma roda só, como aquelas de circo. Gente, que coisa esquisita! Ele veio muito rápido, tão rápido que quase que meus avós não o viram passar. Essa coisa começou a rodear o meu avô, enquanto dava risadas quase histéricas. Ele simplesmente não parava de ir cada vez mais rápido. Nisso foi formando um vento muito forte e a poeira do campo começou a subir. Meu avô teve muito medo, mas quem o enfrentou mesmo foi a minha avó, quando invocou o nome de Deus em uma oração. Ordenou que saísse dali e que Deus era mais poderoso do que tudo. Aquela coisa soltou uma gargalhada ainda mais alta e sumiu no meio da escuridão de um matagal próximo. Eles chegaram em casa muito pálidos e quase não conseguiam contar o que aconteceu. Minha avó vive contando essa história e jura de pé junto que é verdade. Infelizmente, o meu avô já faleceu e não pude falar com ele sobre isso. O que seria isso que rodeou meu avô? Ressalto que nessa época meu avô fazia muitas coisas erradas e exagerava no álcool. Teria alguma relação? Eu acho que pode até ter. Um espírito que à primeira vista parecia que vinha cavalgando num cavalo, com uma capa de um cavaleiro, tipo um cavaleiro gaúcho, e quando chegou perto era um homem de preto numa monocicleta? Monocicleta, não sei o nome daquilo, que é uma bicicleta de uma roda só, que nem de circo, rodando. Que é isso? É uma entidade? É um... Se alguém souber, fala aí pra gente. É aterrorizante, sim, uma coisa dessas, bem inesperada. Vai saber. E vamos para o último relato desta coletânea, que é este daqui, Amiguinho. É uma moça também que nos conta. Essa história aconteceu com Audrey, os nomes todos trocados, ok? Aconteceu com Audrey, minha chefe de departamento. Na época, eu era funcionária da prefeitura da minha cidade. Ela me contou isso no início do ano de 2006. Agora é a Audrey contando, tá? Um dia, fui convidada para um churrasco na casa da minha comadre e amiga de muitos anos. Fui com meu marido e com as minhas 2 filhas. Chegamos um pouco cedo para dar uma ajudinha nos preparativos do churrasco. Ligamos o som num sambinha bom e tudo estava correndo tranquilamente. As crianças brincavam correndo pela casa. Minha comadre também tinha 2 filhas, então era aquela algazarra das meninas brincando. Minhas filhas tinham, na época, 9 e 7 anos. E as filhas da minha amiga e comadre tinham 8 e 6 anos. A mais novinha era a Thaís, uma garotinha encantadora, que sempre foi muito tranquila. Mesmo sendo a mais novinha, era delicada e um tanto reservada. Mas nada de estranho, era só o jeitinho dela. Nesse dia, ela brincava normalmente com as outras meninas. Foi quando, num dado momento, em meio às conversas e risadas dos maridos e o som do sambinha rolando no ar, ouvimos uma gritaria horrível das meninas, vindo do andar de cima da casa. Foi aterrorizante, eu gelei na hora. Minha amiga, que estava na minha frente, arregalou os olhos assustada e subimos, feito um foguete, as escadas que davam acesso aos quartos, indo em direção à gritaria. Chegando no quarto da Thaís,
Vi minhas filhas chorando, assustadas, encostadas na parede, junto com a filha mais velha da minha comadre. E a Thaís estava no meio do quarto, olhando para cima do guarda-roupas. Eu disse assustada: "O que está acontecendo aqui, meninas?" A minha comadre, também assustada, perguntou para a filha mais velha o que tinha acontecido. A minha filha, de 9 anos, falou assustada: "A Thaís está assustando a gente, mãe. Ela disse que tem uma coisa em cima do guarda-roupas." A minha comadre falou: "Para com essa brincadeira boba, Thaís. Você está assustando as meninas. Vamos descer e brincar lá na sala." E já foi logo levando as meninas para fora do quarto. Mas a Thaís permanecia lá, parada, olhando atentamente para cima do guarda-roupas. Eu então perguntei a ela: "O que você viu, querida? Tem algum brinquedo que você quer brincar lá em cima?" Thaís olhou calmamente para mim e disse: "Não, tia, é o amiguinho. Olha lá ele." E apontou para o vazio em cima do guarda-roupas. Não tinha nada lá. Eu senti um arrepio na coluna, um mal-estar, e na hora eu disse: "Vamos, lindinha, vamos descer agora, ok?" Mas a Thaís insistia em apontar para o vazio. Foi quando de repente a menina fez um movimento com a cabeça, como se o que ela estivesse vendo lá em cima tivesse pulado para o chão. Eu vi aquilo e fiquei mais assustada ainda. Peguei o braço, eu vi, viu ela fazer isso, né? Veio pro chão. Aí eu peguei no braço da pequenina e quis levá-la para fora dali. Mas a garotinha, com o olhar mais inocente do mundo, olhando agora para aquela coisa invisível aos meus olhos e inclinando a cabecinha para o lado, perguntou a ele: "O que foi, amiguinho? Você não tem olho, amiguinho? Você não tem olho?" E eu senti um pavor tão grande naquele momento que eu peguei a menina no colo e saí correndo daquele quarto. A Audrey disse... Agora voltou. Essa era a Audrey contando, agora é a moça de novo aqui. A Audrey disse que não viu coisa alguma, mas ela sentiu um medo que ela nunca tinha sentido nada igual. Olha, seja lá o que era aquilo que essa garotinha via em cima do guarda-roupas, ela passou muito tempo falando que ainda o via. O tal amiguinho sem olhos em cima do guarda-roupas. Ai, credo, gente. Mas e aí? Será que essa menina, provavelmente, não sei, essa menina tinha essa mediunidade aí, ela via só esse amiguinho, ela já via outras coisas também, tinha outros sentimentos, sonhos, vai saber, ainda era muito novinha. E depois de um tempo, isso aí, será que... isso aconteceu em 2006. Como será que ela cresceu, não conversou mais a respeito, né? E quem era esse amiguinho sem olhos? Amiguinho, porque criança é inocente, né? Às vezes tá algo que a gente vai achar assim assustador, para elas é normal. Para criança, assim, não tem aquele pré-julgamento, às vezes, né? Aquela coisa assim. Mas imagina, só pelo fato da criança estar ali, né? Criança é difícil mentir, eles são sinceros, você percebe quando eles estão contando uma mentirinha, tudo. Eles não sabem disfarçar tão bem, né? Nós adultos já sabemos identificar. E aí, quando você percebe que é uma coisa sincera, a menina tá falando, tá seguindo, eu também ia sentir medo, eu não ia ver nada, mas eu ia falar: tá aqui, não tem olho, ai meu Deus. Né? Então, ai, coitada, né? Às vezes vê coisa também bem desagradável, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui!